Olá, meus amores. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as obras da UFT, tá? Dar uma pincelada, assim, os resumos que eu encontrei, para vocês se situarem mais ou menos, né, dentro da prova, porque é cobrado duas, três questões sobre as obras e da interpretação de texto, então você tendo aí um conhecimento básico sobre essas obras vão te ajudar. Então, este ano nós temos aí cinco obras: Machado de Assis, Conto Escolhido, Ariano Suassuna, A Perna e a Lei, e Submissas Lágrimas de Mulher, da Conceição Evaristo, são as obras clássicas, né? E aí nós temos também duas obras regionais, que é o Conto de Carpinteira, que é da Líria Maria, e nós temos Amorosamente, que é do Tião Pinheiro. Então, nós temos duas obras regionais e três clássicos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, né? Só situar você no que seria um resuminho da obra das Submissas Lágrimas de Mulher, da Conceição Evaristo. Então, essa antologia em Submissas Lágrimas de Mulheres é composta de 13 contos, cujas histórias têm como protagonistas mulheres negras. Então, só para vocês irem entendendo do que se trata, tá? De dentro da cena, vozes mulheres explicitam suas dores, anseios, temores, mas antes de tudo revelam a imensa capacidade de se retirem, né? De se retirarem, na verdade, do lugar do sofrimento e inventarem modos de resistência. Então, uma íntima fusão entre as personagens, a voz ficcional de quem apresenta esses personagens, e a autora marca o processo criativo dos textos e afirma o projeto literário de Conceição Evaristo, que é o de traçar uma escrevivência. Então, é um termo que você talvez vai encontrar muito na prova, que é essa escrevivência. Você observa ali que essas obras, né, esses contos, eles vão explicitar as vozes dessas mulheres, os problemas que elas passam, embora ficcional, aí você observa que conversa muito com a realidade. Então, entre essas personagens, a voz dessas personagens, dentro dessa voz ficcional, que é desse narrador, dessa autora, a gente tem aí esse processo que chama escrevivência. Então, o que seria essa escrevivência? Eu coloquei aqui, está aqui a fonte, de onde retiro também um pouquinho do resumo. Diz que o termo escrevivência foi utilizado pela primeira vez em 1995, no seminário Mulher e Literatura, que Conceição Evaristo, sua criadora, diz que ele surgiu da junção entre escrever e viver, ou seja, uma forma de escrever vivências. Nesse contexto, a escrevivência procura ficcionalizar as vivências da população negra, compor uma narrativa que valorize suas subjetividades e apresentar as suas percepções no processo de construção literária. Diferente, né, de muitos livros presentes no cânone nacional, as obras que utilizam a escrevivência não sexualizam a mulher negra, não apresentam o homem negro como agressivo e nem generalizam suas existências. Nessas histórias, ainda que as feridas do racismo estejam presentes, o amor pode ser vivenciado, as famílias são unidas e a memória ancestral é valorizada. Tá? Então, você ter assim uma noção. Em outras aulas a gente vai se aprofundando um pouco, um conto aqui, um conto ali, mas para você ter uma noção do que seria essas obras no geral, tá? A nossa segunda obra são os contos escolhidos do Machado de Assis. Esses contos é uma coletânea composta de 12 contos clássicos brasileiros e obras-primas de Machado de Assis. Em seus contos, verificam-se constantemente os conjuntos de temática, como ironia e humor, tragédia e comicidade, né? A loucura, o desejo pela perfeição não atingida, a dúvida, crítica, né? Às vaidades humanas, entre outros. Então, observe que aqui são características do próprio realismo, né, onde o Machado está inserido. E por uma linha, nós temos o lado psicológico das personagens, o que se passa em sua alma, e por outra linha, nós temos constante diálogo
que nos dão a sensação de estar escutando a fala das personagens, vendo as cenas e a observação do seu mundo exterior. Então, você tem uma noção do que esses contos vão trazer, tá? E aqui nessa fonte eu encontrei um breve resuminho de cada conto que eu compartilho com vocês. Se vocês quiserem também se aprofundar mais, é só buscarem aí essa referência. Então, nós temos dentro desse conto, desse livro, a Missa do Galo, né, que é o primeiro conto. Nesse conto, nós temos a narração de Nogueira, contando uma conversa que teve com Conceição, uma senhora casada de 30 anos, quando ele tinha 17 anos e estava hospedado na casa de Menezes, esposo de Conceição. Uma narrativa tensa, na qual a perspicácia de um leitor assíduo faz supor que havia um suposto triângulo amoroso, perdão aí o acento, porém não se tem a certeza de nada, né? Mas no diálogo dos personagens há muitas insinuações sedutoras, deixando uma brecha de dúvida no relacionamento entre Nogueira e Conceição. Nós temos aí também outro conto que se chama Uns Braços. Nós temos também um relacionamento de atração de um rapaz jovem por uma mulher mais velha em um jogo escondido de sedução feminina. Então, você observa que é uma temática do momento, né, do contexto que o Machado de Assis está inserido, que é essa questão da traição, né, questão do triângulo amoroso. São problemas que eram discutidos na época. A gente vai lembrar aí da Dom Casmurro do Machado de Assis. Então, a gente tem aí um resuminho da Missa do Galo e de Uns Braços. Outro, né, são os contos Um Homem Célebre e Antigas e Cantigas de Esponsais, que narram aí a ambição artística de dois músicos populares que anseiam compor uma boa música e ser lembrado por ela após sua existência. Porém, não conseguem e morrem antes, todos de maneira trágica e ao mesmo tempo cômica. Então, você observa que nós temos uma temática aí comum entre o homem célebre e cantigas esponsais, que é essa questão da ambição, né, artística desses dois músicos, que assim como na atualidade acontece, né, você quer ser lembrado. Também nós temos outro conto, a Teoria do Medalhão, que ele é feito totalmente de diálogos entre um pai e um filho, sendo que o segundo poucas vezes interfere na conversa, no qual o pai dá conselhos medíocres para o filho se tornar um medalhão. Então, a gente vê aí a questão do relacionamento. Vocês vão olhando esses temas, se eles se relacionam com os nossos dias, né? Sabe o que consegue respeito e fama e conseguir facilmente sucesso na vida. Temos neste ponto uma visão crítica da sociedade da época que ainda está presente na contemporaneidade, né? Que é essa questão da aparência, né? A busca pelo sucesso, mas a preservação mais da aparência do que da essência. Temos também dentro desses contos escolhida a Cartomante, que aí a gente tem uma narração perfeita de um triângulo amoroso, constituído por Rita, mulher de Vilela, e Camilo, seu amante e melhor amigo de Vilela. Então você observa aí, né, uma situação, de certa forma, constrangedora na época, que envolve aí essa relação, esse triângulo entre amigos. Com uma narrativa tensa, né, com traços humorísticos e críticos, que é uma característica do Machado de Assis, é exposta a ingenuidade do homem em frente às artificialidades dos miticismo e crenças por oportunistas, como a velha cartomante e as reviravoltas que traz, consequentemente, o amor, principalmente quando esse parece ser impossível socialmente e se concretizado, tendo um final infeliz. Então, você observa aí a perspectiva desse romance na, na visão do Machado de Assis, tá? É um conto muito interessante. A Cartomante eu recomendo que vocês tirem um tempinho aí para se aprofundar sobre ele, tá? E fazer uma comparação com os dias de hoje. Nós temos também outros dois contos, que é A Chinela Turca e Marcha Fúnebre. Nós temos aí um contraponto temático entre realidade e fantasia dos personagens protagonistas. Temos aí a dúvida, a incerteza, né? Questionamento psicológico do mundo interior das personagens e até reflexões filosóficas diante dos acontecimentos narrados. A gente pode entender
fazer uma relação, né, que na contemporaneidade nós vemos um período, né, um momento de muito questionamento, de dúvida, de incerteza, né, a gente veio de uma pandemia que ainda não se está, né, 100% sanada, então isso gera angústia, gera incerteza, mexe com o emocional. Então o primeiro ele trata da história de um bacharel que diante, perdão, de um acontecimento tedioso, acaba fantasiando uma realidade paralela na qual vive um pesadelo. E a segunda história trata de um homem que, após saber da morte de seu inimigo e de no caminho de casa ficar sabendo da morte de um homem que morreu do nada, fica tendo sensações e fantasias de como seria morrer assim de repente, sem sentir dor, e ainda imagina, né, como seria a repercussão de sua morte. Então, você observa se essas contagens, né, essas narração, no período realista, se assemelha com a nossa contemporaneidade. E aí você vai pensando nos temas que poderiam, né, ser abordados. Perdão. No conto também nós temos a Igreja do Diabo, que nós temos aí um Apolo, que é uma dos gêneros textuais que o Machado de Assis gosta, moralizante, narrando a relação entre Deus e o diabo, a razão e a religião, e o homem e suas contradições. Tudo de forma cômica, tendo questionamentos constantes, escondidos em fortes alegorias, e tudo a partir do momento em que o diabo decide criar uma igreja. Então você vai imaginar aí de forma, né, uma das características do Machado, a questão irônica, né, o cômico, como que se dá essa realidade, essa ficção, e você vai ler para se aprofundar, tá? Aqui é só para você entender, saber um pouquinho, se cair questões a respeito disso, vocês ter pelo menos uma noção, se não der tempo de ler, tá? Nós temos outro conto que se chama Miss Dollar, que é um conto dividido aí em 8 capítulos, narrando a história de um médico apaixonado e colecionador de cães, que após achar e devolver para sua dona uma cadelinha galga, que é a Miss Dollar, acaba por reconhecer o amor de sua vida, porém narra esse amor, porém para esse amor se concretizar, ele passa por diversos contratempos, numa narrativa por vezes com traços de humor e até mesmo romântica, apesar do final trágico e engraçado da cadelinha. Então você observa que as características do Machado de Assis no processo de ironia, de criticidade em relação à sociedade, vão estar presentes, tá? Então a gente finaliza aqui uma parte dessas obras, né? E agora é só ampliar mais a leitura. E até a próxima, cheiro no zóio. E aí a gente vai ver as outras obras, o resuminho de cada obra, nas próximas aulas. Então, leiam, releiam, tentam construir tópicos frasais com essas obras, tá? E até a próxima.